Fernando, eu queria te perguntar sobre essa temporada, né? Você veio do Vasco, a gente sabe de algumas temporadas boas, algumas temporadas ruins, isso dentro, fora de campo, dentro do Vasco. Mas você chega no Atlético, um Atlético que é organizado, em nenhuma rodada entrou dentro da zona do rebaixamento, e agora vocês chegam para se despedir dessa temporada. O que você pode fazer? O que você pode falar de um resumo, de que você pode falar dessa experiência sua que você está tendo nesse primeiro ano de Atlético Goianiense? Olha, está dentro daquilo que a gente esperava, né? Um clube com identidade, um clube com ideias, com projeto, com filosofia. E eu vim, me inseri e foi um casamento perfeito, né? Foi muito bom tudo que a gente viveu. E vamos tentar fechar com uma chave de ouro aí no dia de amanhã contra a equipe do Flamengo, dentro do nosso estádio, junto com o nosso torcedor. Então, acho que um jogo dessa grandeza, dessa importância, dessa relevância, então, que seja um jogo para a gente fechar bem o ano, né? Ô, Fernando, até sobre isso, né? O Atlético ele vem aí de 7 jogos de invencibilidade e mais do que isso, vem jogando bem, né? Esse jogo contra o Inter, os últimos jogos em casa. Você acha que o Atlético chega no seu melhor momento possível para encerrar com chave de ouro esse Campeonato Brasileiro? Talvez ele vai terminar como ele começou, né? O campeonato, se para as grandes equipes é natural falar sobre oscilação, de viver bons momentos, passar por momentos de dificuldade, da falta do resultado, imagina para a gente que é uma equipe emergente, uma equipe que vem se consolidando dentro do cenário. Nós vivemos isso e ela fica evidente, fica mais evidente para a gente, né? Mas eu acho que ela está terminando da forma como a gente começou a temporada, com um nível de atuação muito bom, um futebol apresentado muito bom e o principal, com um bom resultado, né? A gente vem com uma sequência boa de vitórias aí e a gente espera terminar bem, fazendo um grande jogo, se apresentando muito bem para o nosso torcedor e, mais do que nada, que a gente consiga vencer o jogo, que é o que a gente quer. Fernando, até a respeito também de uma votação feita pelo perfil lá do Brasileirão, perguntei isso para alguns companheiros na semana passada, eles colocaram 3 jogadores do Atlético para que o torcedor pudesse votar como craque do Atlético no Brasileirão. Você, o Zé Roberto e o Janderson. A disputa foi bem acirrada entre você e o Janderson, mas você ficou com a maioria dos votos. Você concorda com essa opinião da maioria do público? Você foi o craque do Atlético nesse Brasileirão? Por perguntar para mim, tem que colocar os 30 jogadores do elenco lá, porque eu penso futebol dessa forma. É natural esse tipo de pesquisa, esse tipo de enquete em final de temporada, mas quando vocês forem falar comigo, vocês sempre vão me ouvir falando do coletivo. Eu nunca vou falar que eu fui melhor do que alguém, eu fui o atleta que mais decidiu, o atleta que menos decidiu. Para mim, não. Para mim, a força individual de cada um aqui é a força do nosso elenco. Nosso coletivo é um coletivo muito forte, tem demonstrado isso. Atletas que não vinham atuando ou atuando menos, nessa reta final eles foram importantíssimos. Vou apontar algo bem evidente, a entrada do Arthur. Se for fazer uma enquete dos últimos jogos, aí o Arthur tem sido o atleta talvez mais decisivo da nossa equipe. Então eu vou estar sempre pregando dessa forma. Eu fico feliz pelo reconhecimento da torcida. Acho que isso evidencia o trabalho de qualidade que a gente fez até aqui, né? Eu até peço desculpa para vocês se as minhas respostas elas são um pouco meio, não muito de encontro às perguntas de vocês, mas é que, ao mesmo tempo que é um final de campeonato, um final de temporada, onde se aborda alguns temas que são relevantes do ponto de vista daquilo que vocês conduzem, mas esse jogo de amanhã, para mim, ele é importantíssimo. Então, a minha cabeça ela está muito envolvida nisso, está muito voltada para isso. Para a gente fazer uma grande partida, fazer uma grande exibição, como a gente tem feito nessas últimas rodadas, principalmente esse último jogo contra o Internacional, junto do nosso torcedor. Acho que terminar a temporada com uma vitória diante de uma grande equipe, talvez a principal equipe, a equipe mais poderosa do nosso país, é algo grandioso. Eu acredito para o Atlético Goianiense, é algo grandioso para o seu torcedor e para nós atletas também. Então, a minha cabeça ela está, ao mesmo tempo que é um final de festa, é um final de temporada importante para a gente, eu estou muito envolvido nessa partida. Então, peço desculpa para vocês se às vezes eu não respondo dentro daquilo que é a abordagem de vocês. Eu já acho que você responde exatamente da forma que a gente pergunta e eu tive a oportunidade de falar exatamente isso para você na última entrevista. Se eu não me engano, foi Chapecó, aliás, Porto Alegre, já foi em Porto Alegre. O Atlético saiu de uma posição até complicada na tabela, que seria um possível rebaixamento. O time, naquele momento, achou que já tinha ali, pronto, escrevemos o nome na história, ficamos na Série A, show de bola. E aí me vem uma incrível vitória sobre a equipe do Internacional e a garantia da Copa Sul-Americana, mais uma vez escrevendo o nome da história. Agora contra a equipe do Flamengo,
podendo chegar onde o clube nunca chegou, uma Copa Libertadores da América, em sua fase prévia. Você, Fernando Miguel, está pronto para mais uma vez escrever o nome na história do Atlético? Estou pronto para mais um grande jogo. Acho que esse é... A gente não tem como abordar, falar, porque não é algo que... Ela não depende unicamente, exclusivamente da nossa vitória. Existem outros jogos que vão acontecer no mesmo horário, que têm a mesma importância e têm até o mesmo objetivo, e o América Mineiro, no caso, ele tá na nossa frente. Então a gente precisa pensar no jogo da nossa equipe, no aspecto coletivo, no aspecto da estratégia traçada para essa partida, para após a partida, sim, a gente visualizar o final da temporada, para visualizar que ponto, em que pé nós terminamos. A gente foi para Chapecó ainda com aquele receio. Eu acredito que todos vão concordar que não era para a gente ter tomado esse susto, era para nós estar numa condição talvez já histórica para o clube, mas quis que assim fosse. A gente está chegando nessa última partida contra uma grande equipe, com expectativa apontando para cima, com torcedor entusiasmado, com equipe com confiança e disposta a fazer mais um grande jogo. Esse é o ponto, e é dessa forma que nós vamos entrar amanhã. No final de jogo, a história que nós escrevemos aqui, eu acredito que todos vão ter orgulho dela. Desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu sempre citei que o clube é um clube de ideias, deu para perceber isso, eu acho que tem ficado evidente, é um clube que tem se construído, ele sabe o passo que ele tem dado, como ele tem dado, onde ele tem dado. E então foi um ano de afirmação, mais uma vez, do Atlético Goianiense. E eu acho que a gente tem confirmado isso com um resultado dentro de campo, e eu espero que assim se finalize, e essa é a impressão que a gente deixe. Fernando, sobre essa história, né, que o Atlético vem construindo, sobre esse passo que o clube vem dando a cada ano que passa, eu conheci muito do Fernando Miguel dentro de campo e um pouco do Fernando Miguel fora de campo, quando a gente conversava lá em Porto Alegre. Muita gente até imagina o seguinte: o Atlético está chegando numa última rodada de Campeonato Brasileiro, garantiu a sua permanência na elite do futebol brasileiro, tem vaga garantida na Copa Sul-Americana e chega numa última rodada falando numa Copa Libertadores, numa competição muito importante. Para muita gente que acha que isso, dentro dessa linha de raciocínio, que o Atlético vem construindo a sua história, que acha que isso é uma novidade, né, que vê o Atlético como surpresa nessa condição, que mensagem que você passa, né? O que você diz de tudo que você vive no dia a dia aqui dentro com relação a esse clube? Olha, eu percebo assim que com o passar dos tempos, a forma como se vê os feitos no futebol ela tem sido simplificada cada vez mais. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense ele disputou no máximo 3 vezes a Série A do Campeonato Brasileiro de forma contínua. Então quer dizer que se disputar a 4ª vez, vai parecer normal, mas essas coisas não são normal. O clube ele tem se construído, ele tem se firmado, ele tem criado uma base bem sólida, ele tem tido feitos, do meu ponto de vista, grandiosos. Essa partida mesmo contra o Internacional, acho que a gente poderia vender mais ela pelo tamanho dela. Nunca se venceu em Porto Alegre, nunca se tinha vencido a equipe do Internacional lá. A gente foi lá e venceu com a autoridade. Antes de pensar nesse último jogo do Flamengo, acho que tem que se potencializar isso. Tem que se validar cada passo que o clube dá, cada organização que ele tem internamente, cada desenvolvimento que ele tem de um campo de futebol melhor, de uma estrutura melhor, de um ônibus melhor, de uma concentração melhor. O Atlético Goianiense tem construído coisas que muitas equipes de ponta, que estão considerados os 12 grandes do Brasil, não têm. Então o torcedor ele precisa se orgulhar, aquilo que é dele. É aqui, é de Goiânia, é do bairro de Campinas, é do povo que se envolveu, que ajudou a colocar os tijolos naquele estádio, lá que tem visto seu clube se reinventar, se reestruturar. Então a profundidade do futebol ela tem sido vendida de uma maneira, para mim, muito simplória.